É sobre a emissora TV Globo. Eu estou vendo nos últimos tempos a Globo batendo até em alguns momentos com razão, se a gente analisar o contexto da situação, em relação ao valor dos ingressos do Flamengo. A todo momento a emissora debate sobre isso, faz críticas durante transmissões, são comentários a todo momento, 6 a 7 comentários o tempo todo, narrador falando, beleza. Ontem, por exemplo, no Fantástico, a gente pôde ver o Fantástico produzindo uma matéria de 8 minutos para falar sobre o caso Bruno Henrique. E assim, não trouxe nenhuma grande novidade. Eu acho que a novidade ali foi conversa de mãe e pai do irmão do Bruno Henrique, enfim, perguntando como é que tinha ido, ou seja, deu para perceber que a família inteira sabia de como acontecia a situação. O meu ponto é o seguinte: até o momento a TV Globo não falou um minuto sequer sobre a matéria da revista Piauí. Eu falo aqui, até o momento é a matéria do ano, porque são informações de bastidores da CBF tenebrosas, informações extremamente importantes. Inclusive a ESPN dedicou um programa apenas para falar sobre esses assuntos, publicada na revista Piauí, e segundo matérias publicadas pelo próprio UOL, por exemplo, os jornalistas que participaram desse programa foram afastados pela ESPN a pedido da CBF, ou seja, do presidente Edinaldo. Onde eu quero chegar, pessoal? Existe jornalismo seletivo? Pelo visto, sim. Porque a TV Globo está a todo momento falando de valor de ingresso do Flamengo, que o Maracanã está vazio, batendo muito nessa tecla, batendo muito no Flamengo. Eu fui fazer um levantamento aqui, Flamengo e Juventude, por exemplo, o ticket médio foi de R$ 73. Vasco e Flamengo, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o ticket médio foi de R$ 84,70, sendo que o Vasco foi o mandante, o Vasco foi quem escolheu o valor dos ingressos, o Vasco foi quem definiu que o setor leste superior seria fechado. E ninguém falou nada sobre isso. E ninguém está falando nada sobre isso. Porque quando é mando do Flamengo, todo mundo dedica minutos em seus programas para criticar o Flamengo. E agora não teve crítica ao Vasco da Gama, por exemplo. Porque os programas não estão dedicando um minuto sequer para falar dessa matéria da revista Piauí, que, repito, bastidores tenebrosos envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Por que isso? Eu fui buscar no Flamengo uma resposta para isso. E a informação que eu obtive é que, no entendimento de muita gente no Flamengo, é que por conta da situação envolvendo Flamengo e Libra, porque o Flamengo está fazendo reivindicações, fazendo questionamentos, a TV Globo poderia não estar gostando disso. E por conta disso está rolando, entre aspas, um contragolpe da emissora. Eu não gosto disso. Eu acho que, beleza, se é para falar do Flamengo, beleza. Se é para falar dos pontos negativos do Flamengo, beleza. Mas por que não falar também da CBF? O que tem por trás disso? Por que não? Por que não falar um minuto sequer dessa matéria maravilhosa publicada pela revista Piauí? E não teve nada até o momento, nada. Veneno SBT, vocês falaram, o nosso programa é muito curto. Eu, em determinado momento ali, quando eu fui falar da CBF, eu falei da revista Piauí, elogiando a revista Piauí. E ninguém, assim, graças a Deus, o SBT, ninguém nunca, eu trabalho lá há 3 anos, mais de 3 anos, ninguém nunca chegou para mim e falou, sobre isso aqui não pode falar, nunca. Eu sempre fiquei à vontade para falar o que eu bem entendesse ali. E é isso, eu acho que está existindo um jornalismo seletivo em relação ao Flamengo, e ao Flamengo que está sendo, entre aspas, vítima. Gente, eu não estou entrando no mérito se muitas críticas são corretas ou não. Óbvio que são críticas. A gente pode fazer críticas construtivas. Esse não é o ponto. O ponto é, se é para falar de tudo de ruim do Flamengo, também tem que falar tudo de ruim da CBF. É o famoso 2 pesos, 2 medidas. É o jornalismo seletivo. Por que não falar da CBF? Dos casos envolvendo o presidente da CBF, a instituição. Por que não? E por que só falar do Flamengo?
E ficou muito claro isso, porque ontem nessa matéria do Fantástico, assim, uma matéria de 8 minutos para colocar em evidência negativamente um jogador do Flamengo, que no caso é o Bruno Henrique, sem trazer grande novidade. O que eles falaram ali poderia ter feito uma matéria bem menor. 8 minutos sem grande novidade. Inclusive, a matéria não deu os créditos para o site Metrópolis, que foi quem trouxe, primeiramente, todas as conversas, todos os prints ali envolvendo o Bruno Henrique e seus familiares. Inclusive, para a audiência rotativa, para quem não sabe, o Bruno Henrique, através do seu advogado, se manifestou de maneira oficial logo após a publicação dessa matéria no Fantástico e disse o seguinte: o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de aposta. Pelo contrário, acredito que o negócio de aposta deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Então tá aí. Então, em relação a esse assunto aí, eu acho que o Flamengo está sendo vítima desse jornalismo seletivo. Eu não estou aqui levantando a bandeira que não pode falar mal do Flamengo, não pode trazer pontos negativos do Flamengo. Claro que pode, deve, o jornalismo é isso. O meu ponto é o seguinte: por que não fazer o mesmo com a CBF, por exemplo? Porque a gente teve revelações aí, e eu vou utilizar novamente a palavra tenebrosas, envolvendo os bastidores da principal instituição do futebol brasileiro, que é a CBF. E até o momento, grandes emissoras, até o momento, caladas. Que se fosse com o Flamengo, por exemplo, eu tenho certeza que estariam fazendo programas de 2, 3 horas para debater o assunto Flamengo. Mas por ser a CBF, até o momento, ninguém comentou nada em relação a isso.